Bom, pessoal, hoje a gente vai começar o vídeo falando sobre economia doméstica minimalista. Para quem não sabe o que é o minimalismo, eu vou entrar por cima para vocês entenderem qual que é o conceito principal. O minimalismo é a adoção de um estilo de vida que é concentrado no essencial, só no que a gente precisa e não nas coisas que a gente acha que precisa. Então, tendo isso em mente, a gente vai começar com o conceito de minimalismo dentro da nossa economia doméstica. E o que é economia doméstica? É a economia dentro da sua casa, é a economia em casal, que a gente já entra no primeiro assunto, que é o casal. Então vou colocar aqui casal e como tratam o dinheiro. Então vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês se atentassem nessa parte. É algo muito importante, é algo que pode mudar a vida de todo mundo que tem um relacionamento. É algo que pode mudar a vida de tanto de um casal mais jovem quanto de um casal mais velho, principalmente dos casais mais velhos, viu, gente? Às vezes parece que é só a gente tá falando coisas, mas isso é bem real. A gente já tem alguns casos aí de pessoas próximas que a gente viu que quando começaram a entender o conceito e começaram a viver esse conceito, a vida se transformou da água para o vinho. Então vamos lá. O conceito de um casal, ele se divide entre dois indivíduos. Quais são os dois indivíduos? Uma mulher e um homem. Sem ideologia de gênero, a gente não vai entrar nesse método de questão, mas vamos dizer o exemplo que é o que mais acontece, que é um homem e uma mulher. Então o homem, geralmente, ele toma toda a responsabilidade para ele, então o homem paga todas as despesas da casa, tanto como moradia, a compra que tem que fazer, sempre o homem por ser o cara, por ser o forte, o bambambam, e se achar o bambambam, ele vai e comete o equívoco de fazer isso aqui. Ele, ele assume todas as responsabilidades para ele. E a mulher, geralmente, ela trabalha para as coisas dela. Para as coisas dela. O que não é errado, gente. Que a gente não tá pregando o que é certo, o que é errado, vai pregar para vocês o que funciona para nós. A Bela e eu, a gente tem um relacionamento muito bacana, um relacionamento que está se construindo em bases muito fortes, inclusive o minimalismo entrou na nossa vida de uma forma para transformar em algo totalmente muito maior do que a gente esperava. Então a gente vai dar um exemplo só do que a gente vive e é algo que funciona. E em breve vocês vão ver como funciona. Então voltando aqui para o exemplo, isso também não é uma forma errada de pensar, mas é um equívoco também. Porque se a mulher pensa só nisso, e se o homem pensa só nisso, o dinheiro ele acaba se dividindo. Isso não é legal. Isso não é bacana. Porque a partir do momento que você divide, você não consegue multiplicar. Eu sei que tem ditados que é dividir e conquistar, mas nesse caso com dinheiro não dá, porque dinheiro é matemática. Então vamos citar um outro exemplo, que acontece bastante também. A mulher trabalha, o homem trabalha, aí eles vão e cada um deles dá metade para pagar as despesas que eles gastam por mês, o que eles gastam para morar, para viver, para comer. É isso que eu estou falando de conceitos básicos. Eles somam as contas, vê quanto dá e divide para cada um. E o restante, cada um gasta com o que quiser. Com coisas. Vamos por coisas aqui. A gente não sabe o que é, cada um gasta com o que acha que deve. Coisas. O que é um outro equívoco, que eu não sei se vocês perceberam aqui. Mas no outro exemplo, tinha dividido o dinheiro do casal. Agora, ele dividiu o dinheiro do casal e ele dividiu de novo o dinheiro do casal. Se tem alguns exemplos que eu já vi de vida, de pessoas que são bem-sucedidas, de pessoas que chegam em coisas grandiosas na vida, o que eu percebi, o que nós percebemos, é que as pessoas elas vivem de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado, do que a gente foi doutrinado, do que a gente cresceu ouvindo.
A gente sempre escuta, tem que ser independente, não pode depender de ninguém, tem que fazer as coisas. Cara, isso é um pensamento errado. Porque a partir do momento que duas pessoas se juntam, a partir do momento que duas pessoas se escolhem viver uma vida juntos, eles não são mais dois indivíduos, eles são um indivíduo só. Ou você casa, o, o juiz de paz lá, ele sempre fala, agora vocês são uma só carne, um só espírito, vão ficar juntos, vão prometer se amar, se respeitar e vão viver a vida juntos. Não é separado, gente, não é dividindo. Você não pode dividir. Você tem que tirar a sua atenção das divisões das coisas do mundo. O mundo, ele seduz, gente. O mundo seduz a gente. A gente cai na armadilha do consumismo e nem percebe. A gente vai aprofundar mais nesses tópicos de consumismo, vocês vão ver que é muito interessante. E a gente vai dar exemplos do que aconteceu com a gente também. Nesse último ano aí, o que aconteceu também, que a gente estava muito preso nessas coisas de armadilhas de consumismo, mas a gente viu que a partir do momento que a gente começou a viver o minimalismo, o essencialismo de fato, a gente está conseguindo conquistar grandes coisas na vida. E isso é muito bacana, é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês. Então vamos voltar lá. A gente deu o exemplo das duas divisões, que dividiu mais ainda no segundo exemplo. Agora a gente vai falar como que a gente age, como que a gente trata o dinheiro. Primeiro, quando a gente trabalha, cada um tem uma renda. Vou apagar aqui para ficar mais claro. Porque agora não é mais um homem ou uma mulher. Agora é um exemplo prático, real. Agora é a Bela e o Leão. Nós dois. Nós temos as nossas rendas fora de casa, no físico, no digital. Cada um tem suas rendas. A partir do momento que a gente ganha o nosso fluxo monetário, o nosso valor, a nossa economia, o nosso rico e suado dinheirinho, a gente faz o seguinte: a gente escolhe uma conta e joga todo o dinheiro para uma conta só, gente. Eu vou fazer bastante aqui, porque eu quero que venha bastante dinheiro para a conta. Então a gente pega e joga todo o dinheiro para uma conta só. A partir desse momento, a gente vê algo totalmente diferente. Você não está vendo mais divisão. Você está somando esse dinheiro. E esse dinheiro, quando você soma o dinheiro suado de duas pessoas que se esforçam, que batalham na vida, que estão correndo junto, fazendo a vida juntos, acontece algo extraordinário. A partir do momento que o dinheiro se junta num lugar só, ele começa a multiplicar. Ele multiplica. Mas por que multiplica? Porque a gente tem uma estratégia que a gente paga as contas sempre nos últimos dias do mês. Então o dinheiro parado lá na conta, ele já está rendendo. No final do mês ele já rende. Então o nosso dinheiro junto, a gente viu que quanto mais dinheiro a gente traz para casa e torna o dinheiro da casa como uma unidade, o dinheiro mais cresce, o dinheiro se multiplica. E isso é muito legal. É muito legal você ver o seu dinheiro aumentando e você chegando nas coisas que você quer e conquistando seus objetivos e sonhando grande, pensando grande. Porque o minimalismo, ele fala de poucas coisas, de poucos objetos, mas ele não fala que você tem que dispensar as coisas que você sonha para você. Porque o minimalismo sem o essencialismo não é nada. Porque o minimalismo, ele é mais físico, ele é mais de coisas, de posses, de coisas, objetos. O essencialismo é o que é essencial para você, o que é essencial na sua vida. E hoje eu te faço um questionamento para você fazer uma reflexão. O que é essencial na sua vida? Consegue pensar em alguma coisa? Eu consigo pensar num monte, mas o minimalismo faz eu pensar um pouco mais reduzido. Então a gente foca nos objetivos grandes da vida. E o maior objetivo que a gente pode ter vivendo em casal é aproveitar os momentos juntos, que é isso que a gente mais tenta fazer na vida. Então agora a gente vai falar sobre o que é pensar em casal como uma unidade. Primeiro, a gente já tem um cronograma, a gente já sabe o que a gente pretende fazer, como a gente pretende chegar nos objetivos pelos próximos 5, 10 anos. Aí a gente já tem um plano em mente, inclusive não está só na mente, a gente já concretizou, ele já está no papel. Mas eu vou falar para vocês refletirem. Vocês refletirem de novo, só que sobre uma coisa um pouco diferente. Não é mais como tratam o dinheiro, porque o dinheiro já é dos dois. Então não existe como é que você vai tratar um dinheiro que não é seu. É como se você trabalhasse num banco.
Você trabalha no banco, você vai pegar o dinheiro do banco e usar para você? Não vai. Então imagina que a sua casa, a sua unidade é um banco. E lá no banco fica o dinheiro. Vou fazer uma casinha aqui, bem feinha, que vai representar o banco. Ixi, ficou feio demais. Vai sem casinha mesmo. Aqui está o dinheiro no banco. Ah, pô, mas eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto isso na minha vida, eu queria, pô, mas agora o dinheiro não é mais meu, o dinheiro é da casa, e agora o que eu vou fazer com esse dinheiro que é da casa? Não, aí que você se engana. Porque quando você tá junto com alguém e a pessoa é seu parceiro, decide realmente fechar junto com você, te ama, te admira, igual eu admiro a Bela, se a pessoa tá ali naquele objetivo com você de vida, ela nunca vai pensar que o seu sonho, algo que você quer do fundo do seu coração, não é algo valioso. E quando a gente fala em ter dinheiro e ter riqueza, não é só em ter dinheiro monetário, são ter coisas valiosas na vida. Então, a partir do momento que você faz isso, você começa a planejar as coisas de uma forma diferente. E a forma que você planeja é a seguinte: você estipula metas. E quando você estipula metas, pode ser qualquer coisa. O que você sonhar, o que você imaginar aqui, fazer até um balãozinho aqui que é para você entender que é um sonho, você pode sonhar qualquer coisa. E o seu parceiro, que vai estar aqui desse outro lado, vou fazer ele de azul mesmo. E o seu parceiro aqui, ó, o P de parceiro, ele vai estar aqui junto com você e ele vai estar aqui, ó, alimentando esse seu sonho, alimentando esse seu objetivo. Então você nunca pode pensar que você está colocando o seu dinheiro, dinheiro do seu trabalho para sua casa, é um investimento perdido, porque muito pelo contrário, como eu mostrei aqui o exemplo para vocês, de quando deixa as contas concentradas numa conta só, o dinheiro concentrado numa conta só, o dinheiro só tende a se multiplicar. É só a gente confiar em quem está do lado da gente que isso vai acontecer de forma natural. Você vai ver como as suas vontades, como quando você para de agir como indivíduo e começa a pensar no bem-estar do casal, as suas vontades começam a ser atendidas sem você nem perceber, porque os pensamentos se sincronizam. Depois a gente vai falar sobre sintonia, sobre vibrações. Vocês vão ver que a gente tem bastante conselho para dar para vocês. Espero que vocês gostem e continue acompanhando aqui o próximo tópico. Ah, e eu esqueci de lembrar vocês. Antes de vocês saírem desse vídeo aqui, não esquece de dar o like, se inscrever e acompanhar, que vocês vão ver o conteúdo extraordinário. Isso daqui é conteúdo de curso, viu, gente? Tem gente que paga para ver isso daqui. Inclusive, muita coisa a gente pagou para aprender e tá passando para vocês de graça. Espero que vocês acompanhem e sigam a gente até o próximo vídeo.